Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 2 da virada trabalhista. Eu sou o professor Fabiano Coelho, juiz há mais de 26 anos, e essa aula tá imperdível, porque vocês vão aprender aqui os principais parâmetros de atuação na segunda instância, nos tribunais regionais do trabalho. Nós vamos apresentar aqui conteúdos envolvendo uso estratégico dos recursos de natureza ordinária, memoriais, sustentação oral e o ED Matador, um script que eu criei que tem gerado muito resultado aos advogados e advogadas do Brasil inteiro que me acompanham, que estão comigo no EPA, que é o Estado Permanente de Aprendizado. Na aula 1, nós tratamos dos nichos recursais, a sistemática geral dos recursos trabalhistas, e se você perdeu essa aula, assista. Vai ficar no ar até domingo à noite e a gente montou aqui um verdadeiro quebra-cabeça. Cada pedaço de cada aula tem a sua relevância para montar o quebra-cabeça na formação de uma mentalidade e também de um conhecimento jurídico essencial para elaborar os recursos de forma simples e sem erro. Mas para isso você tem que acompanhar todos os conteúdos que foram entregues. A atuação perante o TRT é muito importante para que o advogado exerça duas missões simultaneamente. Tem que ir para o TRT recorrer para vencer. Não é para cumprir tabela, não é para dar uma satisfação para o cliente. É verificar vulnerabilidades na análise tanto de aspectos fáticos quanto de aspectos jurídicos feitos pelo juiz na primeira instância. O recurso ordinário permite um recurso bastante amplo e você tem que pensar também no uso estratégico, porque se porventura não der certo, você tem que recorrer de uma forma que permita, que viabilize, que favoreça posteriormente a interposição do recurso de revista. E por isso nós falamos aqui do RO estratégico, do uso estratégico dos recursos de natureza ordinária. Eu pedi ao meu irmão, que é professor do trabalho notável, Antônio Humberto, que é irmão de sangue mesmo, de pai e mãe, não é simplesmente falar, meu parceiro, meu irmão, não. Meu irmão, Antônio Humberto, que é juiz há mais de 30 anos, titular da 6ª Vara do Trabalho de Brasília. Ele foi da 2ª composição do CNJ, representando o 1º grau da Justiça do Trabalho, e tem participado continuamente de convocações no TRT dele, que é o TRT de Brasília, julgando na bancada, e por isso tem uma larga experiência nos recursos de natureza ordinária. O professor Antônio Humberto preparou uma aula especialmente para vocês, indicando 7 premissas para o máximo aproveitamento de um recurso ordinário de forma estratégica. Eu peço então à nossa equipe que exiba a aula do professor Antônio Humberto. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula vamos falar sobre o recurso ordinário estratégico, ou seja, procurar enxergar os papéis que o recurso ordinário exercem para quem atua na Justiça do Trabalho e precisa atacar uma sentença. Eu dividi essa exposição em 7 temas, que eu vou chamar aqui das 7 faces do recurso ordinário estratégico. A primeira face, parece ser a mais óbvia, é aquela que remete à ideia de que o recurso ordinário estratégico tem como primeira função, como função primordial, elementar, a de procurar a realização da justiça. Dentro da lógica daquele que recorre, temos alguém insatisfeito com o primeiro resultado, ou pelo menos parcialmente satisfeito com o primeiro resultado, e ele quer que essa decisão seja mudada para que se alcance aquilo que entende ser mais justo, não é? Essa, portanto, é uma função própria, aliás, de todo recurso. Quem recorre normalmente quer melhorar a situação em comparação àquilo que já tem com a decisão prolatada. Portanto, essa é a primeira face do recurso ordinário estratégico. Para isso, será necessário que o recorrente convide o tribunal a revisitar, ou a visitar, já que o tribunal está analisando pela primeira vez, a visitar o acervo probatório, ou seja, o conjunto de todas as provas constantes do processo,
para verificar se não houve algum equívoco, algum erro na apreciação dessas provas, seja porque alguma prova tenha sido esquecida, tenha sido ignorada, seja porque essa prova tenha sido mal interpretada, mal compreendida, ou seja porque na valoração, quando haja elementos de prova contrastantes, o juiz adotou uma solução que, ao ver do recorrente, parece não ser a mais adequada. Aqui, meus amigos, eu chamo muito a atenção para essa segunda face, para lembrar que a segunda instância, a instância recursal no âmbito dos tribunais regionais do trabalho, é a última chance que as partes terão para o exame de fatos e provas, já que os recursos para o Tribunal Superior do Trabalho e para o Supremo Tribunal Federal são recursos de índole extraordinária, em que a matéria fática não pode ser revolvida. Tanto o TST quanto o Supremo decidirão arrancando das premissas fáticas estabelecidas no acórdão regional. Então é sempre importante lembrar, quando você vai preparar um recurso ordinário, que esse recurso ordinário é a sua última oportunidade para que haja uma mudança na visão das decisões tomadas naquele processo em relação a fatos e provas. Então aqui não se pode economizar no esforço de procurar levantar todos os aspectos fáticos e probatórios que favoreçam a tese do seu recurso e tentar com isso induzir que o tribunal, de alguma forma, analise esse material fático probatório e, mais que isso, evidentemente, explicite isso na decisão, porque isso terá uma importância enorme mais adiante no seu processo, principalmente se você precisar recorrer de novo, e aí o recurso será para o Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, a terceira face do recurso ordinário estratégico é o papel que ele exerce como instrumento último de reexame exaustivo dos fatos e das provas. E aqui, meus amigos, é muito importante lembrar de um aspecto. Devido ao efeito devolutivo em profundidade dos recursos de natureza ordinária, como são os recursos ordinários, e isso vale também para os agravos de petição, mesmo que o magistrado eventualmente não tenha dado nenhuma atenção a algum aspecto fático e ou probatório, isso não impede, dentro de cada capítulo impugnado, que você traga essa matéria. Não haverá aí nenhuma inovação, porque você simplesmente estará convidando o tribunal a reexaminar a decisão à luz de determinados aspectos que não foram considerados, que foram desprezados pela sentença. A inovação ali diz respeito a novos fundamentos, a, por exemplo, uma nova causa de pedir, uma nova versão fática descolada de qualquer aspecto probatório ou aspecto fático já aventado no âmbito do processo. Então aqui, tanto o tribunal pode considerar aspectos que o juiz não considerou, como você pode provocar essa atenção do tribunal para que ele extrapole os limites da fundamentação adotados na sentença e possa, com isso, se isso, claro, lhe interessar na iniciativa recursal que você tenha tomado, o tribunal, então, poderá alcançar a decisão que você está esperando, reexaminando as provas e iluminando determinados aspectos que não foram eventualmente considerados ou foram mal considerados na decisão de primeiro grau. A quarta função que transforma o seu recurso ordinário em um recurso ordinário estratégico é a oportunidade que você terá para apontar falhas formais, falhas procedimentais e falhas até lógicas, seja na decisão, seja no curso do processo. É preciso lembrar que tudo aquilo que possa servir para a sua causa, para a defesa do seu cliente, tem que aflorar no recurso. E veja, é muito importante que todas as matérias sejam trazidas, porque se eventualmente você não consegue convencer o tribunal no mérito, mas há um aspecto sério, por exemplo, de uma falha na condução do processo pelo magistrado,
é preciso que essa matéria seja ventilada, porque isso lhe dará um gancho para eventual interposição do recurso de revista. E é claro que aqui você vai aproveitar, não vai trazer apenas a invocação das falhas procedimentais, das falhas lógicas ou mesmo das falhas formais, porventura presentes na decisão impugnada pelo recurso ordinário. Você já vai trazer também de carona os dispositivos constitucionais e ou legais que possam conduzir o tribunal a acolher a sua tese. E desse jeito, você, primeiro, está procurando induzir o tribunal a adotar uma solução simpática àquilo que você almeja e, ao mesmo tempo, você estará preparando o terreno para eventual recurso, se houver necessidade, para o Tribunal Superior do Trabalho. E isso desdobra-se na quarta face do recurso ordinário estratégico, que é exatamente a oportunidade que você terá para arguir as nulidades absolutas e relativas que possam levar à anulação da sentença. O exemplo mais clássico no recurso ordinário são as situações de cerceamento de defesa, em especial quando o magistrado, por alguma razão, indefira a produção de provas. E aqui, atenção, é muito importante. Nos casos de indeferimento de provas, tem-se compreendido que são situações que geram nulidade relativa e, consequentemente, atenção com isso, será imprescindível a sua reação imediata contra essa decisão incômoda, logo que ela tenha sido prolatada. Então, por exemplo, quando o juiz, em audiência, indefere a oitiva de uma testemunha sua, você tem que formular o protesto imediatamente, porque esse protesto vacinará o seu processo contra a preclusão. E essa matéria relativa àquela decisão de indeferimento de uma prova poderá ser levada tranquilamente ao TRT como uma espécie de preliminar, que o tribunal vai analisar exatamente para verificar se é caso de anular a sentença ou se é caso de superar, de compreender que o juiz agiu bem, que havia motivos para esse cerceamento do direito de defesa e ao exercício do amplo contraditório. Também é muito importante, e essa face talvez seja aquela que mais caracteriza a questão do recurso como algo estratégico para a sua atuação bem-sucedida na advocacia trabalhista, é a ideia de que o recurso ordinário deve ser pensado também como um semeador de possibilidades de interposição de um recurso de revista. Isso não quer dizer que você tenha que ir para o recurso ordinário já com o desânimo em relação ao resultado. Pelo contrário, você tem que defender com unhas e dentes a sua posição, apostando todas as fichas que o tribunal vai acolher as suas argumentações e vai dar provimento ao seu recurso. Mas você não pode ser otimista a ponto de imaginar que não haja nenhuma hipótese do tribunal não acolher aquilo que você pretende no recurso ordinário. E aí vem o cuidado adicional, o cuidado de semear as várias possibilidades que o caso enseje para eventual recurso de revista, seja no plano de procurar a reconstituição mais fiel e mais extensa e mais profunda possível em relação àquilo que se costumou chamar de moldura fática do caso, já que o TST, segundo a súmula 126, não pode promover o reexame de fatos e provas, então o TST lerá aquilo que contém o processo não pela lente deles, mas pela lente do Tribunal Regional do Trabalho, né? E por isso é importante essa visão profunda dos fatos e provas, de modo a repercutir, a refletir no corpo do acórdão regional, mas também serve para que você avente todas as possíveis violações à Constituição Federal ou à legislação ordinária. Você já pode, inclusive, fazer alguma pesquisa no âmbito do TST, junto à SDI em especial, ou no âmbito de outros regionais, se você não encontrar nenhuma decisão específica do seu caso, para você já ter no recurso ordinário uma matéria-prima inicial que poderá servir para abastecer os argumentos que você precisará utilizar para levar o seu recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. Essa, portanto,
uma face muito importante, né? É preciso preparar o terreno fértil para o recurso de revista. A sexta face, ela diz respeito a uma eventualidade quanto ao conteúdo da decisão. Em alguns casos, o CPC autoriza que o juiz que prolatou a sentença reconsidere a sua decisão, reforme ou anule a sua própria decisão. E quais são esses casos, minha gente? Em primeiro lugar, as decisões de caráter terminativo, ou seja, aquelas sentenças que tenham redundado na extinção do processo sem resolução do mérito ou no acolhimento de qualquer matéria que diga respeito às condições do exercício para o direito de ação ou em relação aos pressupostos processuais de existência, de constituição ou de desenvolvimento da relação processual. Né? Então é muito importante destacar que nesses casos de sentenças terminativas será possível no recurso ordinário você pedir ao juiz como uma questão preliminar a ser analisada pelo próprio juiz, tanto que isso deve constar da sua petição de encaminhamento do recurso ordinário, já que a petição de encaminhamento é formulada para o juiz do trabalho de primeiro grau, você deve lembrar a ele que ele tem a oportunidade de rever aquela decisão, de superar, por exemplo, aquela preliminar de coisa julgada, ou aquela inépcia da petição inicial que ele reconheceu, ou a ilegitimidade passiva que ele pronunciou, ou ainda uma incompetência absoluta que ele declarou. Isso será possível exercendo o juiz de primeiro grau o chamado juízo de retratação. Ele pode voltar atrás na sua decisão. Então essa é uma função importante. Mas não só nessas situações de sentenças terminativas. Também será possível o uso desse mecanismo de retratação por ocasião das sentenças de improcedência liminar dos pedidos, contempladas lá no artigo 332 do CPC, onde eu posso destacar como talvez a mais óbvia, aquelas situações em que seja evidente a situação de decadência ou de prescrição. Por exemplo, um inquérito judicial para apuração de falta grave que tenha sido ajuizado mais de 30 dias após a suspensão do empregado estável. Então, nessas situações, será possível você postular na petição de encaminhamento a reconsideração da sentença para que o juiz retome a tramitação do processo normalmente. E temos ainda, por fim, uma sétima face, também eventual, eu deixei essas duas últimas porque elas não vão ocorrer, não vão estar presentes em todas as situações. Em último lugar, temos como sétima face a possibilidade de você provocar a uniformização da jurisprudência no âmbito do seu tribunal. Isso é muito importante, minha gente, quando, por exemplo, você esteja atuando para uma pessoa num litígio que já conta com decisões conflitantes dentro do regional. E aí, como você não tem nenhuma segurança de que seu caso será distribuído exatamente para aquela turma que tem adotado tese simpática àquilo que você persegue, então, nessa situação, você pode instigar o tribunal solicitando a instauração ou de um incidente de resolução de demandas repetitivas ou ainda o chamado incidente de assunção de competência com a finalidade de provocar o tribunal a se reunir com todos os seus integrantes para deliberar sobre a tese a prevalecer naquela situação, evitando assim as decisões lotéricas, né? As decisões que dependerão do sorteio do relator para saber se você ganhará ou perderá. Então essa é uma dica importante, né? Se você já tem um receio de que possa perder a depender de onde vai cair o seu caso e haja decisões contrastantes, pode ser interessante, sobretudo se você já tem um levantamento indicando que a maioria das decisões, ou a maioria das turmas pelo menos, tem adotado uma posição favorável ao seu caso. Uma outra possibilidade que há é a arguição de inconstitucionalidade. Quando seja necessário atacar a validade constitucional de uma norma legal, cujo conteúdo contraria os interesses daquilo que você defenda no processo, é interessante que você faça essa arguição para provocar a convocação de todo o tribunal para a análise daquela alegação de inconstitucionalidade.
segundo a súmula vinculante número 10 do Supremo, esse pronunciamento pelo conjunto do tribunal é obrigatório, na forma do que contempla o artigo 97 da Constituição Federal. Duas observações finais para a gente terminar esse nosso bate-papo sobre o recurso ordinário estratégico. Primeiro, tudo aquilo que eu falei sobre um recurso ordinário estratégico, vocês devem utilizar se vocês estiverem pela parte recorrida. Sim, porque nas contrarrazões você apresentará uma contraposição de argumentos em relação àquilo que o recorrente está trazendo. E todos os cuidados que o recorrente deve ter, o recorrido também deverá observar. Inclusive, a necessidade de preparar o terreno para a eventual interposição do recurso de revista. Então fique ligado, não é só o recorrente que tem que se preocupar com todos esses aspectos, com todas essas faces que constrói aquilo que a gente chama de recurso ordinário estratégico. Também o recorrido deve pensar estrategicamente ao responder ao recurso. Por isso, quando me perguntam, professor, é obrigatória a oferta de contrarrazões? Há alguma consequência jurídica quando eu não oferto as contrarrazões? Eu direi, obrigatórias as contrarrazões não são, mas não é nem um pouco sábio desperdiçar essa oportunidade absolutamente preciosa para procurar influenciar a decisão do regional visando a manutenção da sentença naqueles aspectos em que a outra parte trouxe dentro das razões de seu recurso ordinário. Sem falar na possibilidade, inclusive, aberta a partir do CPC novo, lá no artigo 1009, parágrafo 1º, de você arguir nulidades que tenham permeado o procedimento e desfavoreçam a sua posição no processo, e você poderá, nas contrarrazões, postular ao tribunal que, no caso de eventual perspectiva de manutenção, ou melhor, de reversão do resultado da sentença impugnada por recurso, ele examine a possibilidade de ter havido uma nulidade que acarretará a anulação do processo. Exemplo clássico: o juiz indefere a produção da prova do reclamante, mas lhe dá uma decisão favorável naquele aspecto em relação ao qual ele queria produzir prova. Ora, em princípio, o reclamante não terá interesse em recorrer porque, afinal de contas, ele ganhou. Mas se há recurso da outra parte, há evidentemente um risco de reversão. E aí, aquilo que parecia desimportante quando a sentença veio, porque o resultado, afinal, foi favorável, passa a assumir uma relevância maior, exatamente porque, no receio de que ocorra um provimento do recurso com a reforma da decisão, é importante que você, então, leve ao tribunal aquela questão, e aí, de novo, insisto, em relação à qual você tem de ter impugnado, em especial se tratar de nulidade relativa, para que você tenha a chance do tribunal rever aquela decisão e, ao invés de reformar a sentença, fazendo com que você saia de uma posição confortável para uma posição totalmente incômoda, você pode obter a anulação da sentença com a produção da prova, que tornará mais substancial o material probatório e mais segura, talvez, a prestação jurisdicional, mesmo que favorável aos seus interesses. E a última observação que eu gostaria de fazer vale para vários aspectos do que eu disse aqui, que é a questão do uso da jurisprudência. A jurisprudência aqui deve ser usada não como um adereço, mas como algo que pode servir à sua causa sustentada dentro do recurso. É aquilo que eu chamo de uso inteligente da jurisprudência. Você não vai levar, por exemplo, ementas, julgados, trechos de acórdãos, em matérias em que a jurisprudência é totalmente pacífica, em que não há o mínimo risco de uma posição a ser adotada de forma diferente. Aquele juiz de primeiro grau tem a posição dele, mas você sabe que no tribunal a posição é totalmente outra. Ou então, trazer ementas que não dizem absolutamente nada, tipo, diferenças salariais, não comprovado o pagamento completo dos salários, deferem-se as diferenças salariais. Não há aí nenhuma tese
há uma afirmação absolutamente óbvia decorrente de uma análise de prova. É o tipo de ementa que não vai enriquecer em nada o seu recurso. Agora, quando a sua posição no processo é uma posição desfavorável e você já sabe de antemão que no tribunal há um grande risco daquela decisão ser confirmada, mas você sabe que outros regionais têm uma visão diferente, ou que o TST já tenha precedentes dizendo outra coisa, aí sim é interessante você pesquisar e trazer para o processo precedentes específicos. Se for de regional, tem que ser de outro tribunal regional, em decisão recente. Se for do TST, o ideal é que seja uma decisão de pleno, órgão especial ou de SDI. Se você não encontrar no TST nenhuma decisão desses órgãos, mas você encontrou decisões turmárias, é inteligente, é interessante que você traga exemplares recentes de várias turmas, preferencialmente exemplares de 5 ou 6 turmas, porque isso denotará que essa é a posição do TST, aparentemente pelo menos. Ainda que esses acordos turmários não possam abastecer eventual interposição de um recurso de revista, mas podem persuadir o regional a mudar de posição, verificando que a uniformização da jurisprudência do TST, ainda que não formalizada em nenhum incidente de recursos repetitivos, ou OJ, ou súmula, inclina-se no sentido antagônico àquele que o tribunal defende. Né? E assim você tem uma maior chance de êxito no seu recurso, utilizando da maneira mais adequada possível a jurisprudência. Que show de aula, muito, muito massa. Acho que a lição aqui em síntese é que você tem que tratar o recurso ordinário, o agravo de petição, como um verdadeiro projeto. Você não pode ser simplesmente imediatista. Eu vou fazer o recurso e depois vejo o que acontece. Não, você tem que fazer o recurso ordinário já pensando lá na frente, já pensando numa possível necessidade de recurso de revista. E assim, para fazer o recurso ordinário, o agravo de petição, compensa demais você já ir lá no site do TST, fazer uma pesquisa jurisprudencial sobre aquela matéria para ver quais as teses que você vai embarcar nesse recurso para uma futura discussão em recurso de revista, além do que precisa esgotar a matéria fática. E além do recurso ordinário, da assessoria na elaboração, acompanhamento do agravo de petição, o advogado vai poder fazer diversos outros serviços também na área recursal ordinária. Assim como nós dissemos na aula 1, vai valer aqui todos os parâmetros. O advogado pode prestar consulta para fazer uma análise técnica de viabilidade de um recurso, para saber qual a medida cabível, para saber num determinada decisão do juiz se cabe mandado de segurança, se cabe ação rescisória, se cabe recurso, qual seria a medida recursal cabível. E tudo isso vale ouro, porque há diversas situações que o colega, mesmo para impugnar uma decisão de primeira instância, o colega fica em dúvida, fica inseguro, e você, como especialista em recursos, vai conseguir prestar com excelência esse tipo de trabalho. Excelência que alguns alunos meus já alcançaram. Eu vou pedir, antes que eu exiba aqui o próximo conteúdo, que é sobre a elaboração e entrega de memoriais, eu vou pedir que a nossa equipe exiba 2 vídeos super curtos de 2 alunos que eu tenho muito orgulho de terem passado pelo trabalho notável. Um é o Alessandro Jambers, um super advogado lá de Sinop. O cara sabe tudo de recursos, de ações complexas, como acidente de trabalho e outras. E o colega Rodrigo Elias, que é advogado em Goiânia, e o Rodrigo trouxe umas sacadas muito bacanas aqui para vocês. Vamos lá. Que os professores nos preparam desde a primeira instância que a gente sane ou fundamente as premissas fáticas e fundamentos jurídicos que embasarão o nosso recurso de revista ao TST. Com as aulas, os professores parecem tornar simples um recurso que muitos têm dificuldade no momento de interpor e levar ao TST. E também, sem falar que o ganho financeiro, ele é certo.
Tá? Eu posso mesmo dizer que outro dia foi liquidado um recurso meu após retornar do TST, onde triplicou-se o valor no momento da liquidação. Posso dizer que de 20 mil reais que havia sido liquidado na segunda instância, no meu TRT aqui do Mato Grosso, quando retornado do TST, já estava em 65, quase 70 mil reais. Então, além da capacidade técnica que nós adquirimos, também há o resultado financeiro. Eu comecei na advocacia trabalhando na área civil. E por ocasião do destino, eu me debandei para a advocacia trabalhista. E de lá para cá, meu foco sempre foi trabalhista. Hoje em dia, 100% dos meus clientes são trabalhistas. 70% deles são reclamantes e 30% são reclamados. Eu penso que o curso ele nos entrega muito confiança, segurança. E foi isso que me fez assim acreditar que aquele velho jargão que a TST não vira nada, a TST vai lá, bate e volta. Isso, graças a Deus, passou de mim. O que aconteceu comigo, professor? Eu vivia numa situação muito cômoda. Eu sempre demandei, como já disse, contra escritório de recuperações de crédito e os bancos responsáveis subsidiários. E a vida inteira sempre deu. A dado momento, o tribunal da minha região simplesmente falou, não vou dar mais, não é mais responsável subsidiário, e montaram a tese lá. E foi onde eu comecei a enfrentar. Falei, vou ter que bater de frente nisso aí, não pode ser assim. O escritório fechou, não vai receber do escritório, eu tenho um banco para me receber. E foi aí onde eu fui procurar o curso. Falei, vou ter que me especializar em recurso revista, porque é dali que eu vou tirar meu sustento. É muita grana envolvida, é muita grana parada. Como diz o outro, vou ganhar um monte de cheque em branco, aliás, sem fundo, e não vou receber. O primeiro recurso, quando começou a virar essa questão deles tirar a responsabilidade dos bancos aqui em Goiás, fiz o primeiro recurso revista. Fiz daquele jeito, estudei, peguei modelos, aquilo que todos nós advogados confessadamente fazem. E na primeira decisão vem lá, negado segmento. Aí fiz outros recursos de revista e tudo subindo. E por coincidência, esse caso, eu liguei, falei com o secretário do presidente, falei, rapaz, mas está deixando subir uns recursos aí, o meu por conta disso aqui, não sei o quê. Resumindo, fiz um AIRR e no AIRR pedi uma reconsideração. E ela foi reconsiderada e deixou subir o RR que foi feito. E aonde eu quero falar que o curso foi muito bom para mim nisso? Esse recurso de revista ele tinha só dois tópicos. Um tópico de honorários e um tópico que era o mais importante da responsabilidade subsidiária. E quando eu aprendi nas lives, nas próprias aulas, fazer o recurso de revista, subiu o meu recurso de revista no dos honorários. E como era uma ação de aproximadamente 500 mil reais, ele me deu uma condenação de 10% do valor da causa. Graças a alguns pontos que o doutor me ensinou, consegui subir esse tópico das honorários, e ele foi dado provimento lá no TST. Excelente. Ou seja, direto e indiretamente, eu economizei meu cliente, por enquanto, de pagar uma sucumbência de 50 mil reais. Eu percebi que o TST ele tem duas fases de analisar seu recurso. Posso estar enganado. Primeiro, ele passa a ver, primeira coisa, se você sabe fazer o recurso, estruturalmente falando, e depois se você consegue afrontar a matéria de fundo. Isso tudo eu aprendi no curso. Muitas das vezes mandando pergunta para o professor, falou, Rodrigo, isso aí primeiro vamos ali, para depois começar a entrar no mérito. Senão até hoje eu estava apanhando lá no recurso. E o mais engraçado, lá no TST, e o mais engraçado, Fabiano, desde quando eu comecei a fazer o curso, subiram cerca de 40 recursos meus para o TST. Todos, sem exceção, quem quiser pode pesquisar meu nome no TST para ver se é verdade ou não, todos, sem exceção, subiram com recurso de revista. E eu percebi que o TST, posso estar enganado também, tem um certo desmerecimento com a agravo de instrumento. Chega a agravo de instrumento lá, não, esse aqui esbarra na súmula 333 porque tem uma iterativa notória de jurisprudência. Não, esse aqui esbarra na súmula 297 porque não tem... E quando acontece de CRR, pelo menos o que eu percebi, o tratamento é totalmente diferente. Assim, eles vão para cima do mérito mesmo, dali, fala ali sobre a transcendência e tudo, mas vai no mérito. E é o que me pegava lá atrás. Eu ia muito em cima só de mérito e esquecia de fazer o recurso. Muitos de nós, a gente quer muito bater de frente com a corda sem saber o que está lá em cima.
Eu, sempre que eu faço esse tipo de confronto de tese do regional, a primeira coisa que eu faço é ver o que o TST entende sobre aquela matéria. Muita gente tem dificuldade nesse tipo de sentido. Esses dias mesmo veio um advogado que tinha, eu acho que 8 demandas dessa mesma empresa, me procurar porque os recursos dele não estavam subindo. Aí ele me pediu para fazer e eu consegui subir os recursos dele também, no nome dele, nessas mesmas matérias. Então, o que eu negociei? Eu fiz um preço para fazer o recurso dele e ainda em cima do sucesso, em cima da sucumbência. Excelente. Era na questão de reverter banco. Então, o que eu combinei? Uns combinei de 5 mil, os outros 8 mil reais por cada RR que eu fiz. E se caso eu conseguir reverter para o banco, a sucumbência do banco é minha. Porque aí eu vou tirar uma condenação do cliente dele e vou ganhar uma sucumbência. Então, é muito proveitoso e financeiramente falando, eu tenho muito a agradecer mesmo. Muito massa a gente estar nessa comunidade com tantos advogados e advogadas do Brasil inteiro participando desse evento. E o trabalho notável é isso. Os professores são facilitadores para a gente criar esse movimento, a interação, o compartilhamento de informações, o network. Eu tenho muitos alunos, inclusive, que começaram a voar nos recursos exatamente fazendo parceria. O colega falava para mim assim, professor, tá muito massa aprender, mas eu não tenho cliente. E a sugestão é o colega se disponibilizar para fazer parcerias, fazer recursos para os colegas dentro do próprio curso. A gente tem um curso completo que na última aula eu vou apresentar uma oportunidade de uma forma que a gente nunca fez, para quem tiver interesse em aprofundar nos estudos com a gente. Empolgados para o EPA, o Estado Permanente de Aprendizado. O advogado nunca pode parar de estudar. É bom que o colega com 10, com 15, com 20 anos de advocacia, ele já tenha uma boa clientela, ele esteja consolidado pelo trabalho, por tudo que ele já fez e conseguiu um posicionamento de forma merecida. Mas dominando os recursos, esse colega que já tem muito tempo de advocacia, tem uma rede muito grande de colegas que o conhecem, ele teria um potencial gigantesco para desenvolver atividade como especialista na atuação perante os tribunais. E se o colega está começando a advocacia agora, isso também não é obstáculo. Eu tenho alguns alunos, como é o caso do Gabriel Aragão, lá de Petrolina, o Fabiano, que está lá em Caxias do Sul. São alunos que entraram no meu curso, eles estavam na faculdade ainda. Eles toparam o desafio de aprender todos os recursos e são advogados em cidades do interior, mas advogando no Brasil inteiro, fazendo parceria porque eles dominam um conhecimento que advogados com 10, com 15, com 20 anos não dispõem. Então, se você pensa, eu não tenho conhecimento, não tenho clientela para aplicar esse conhecimento recursal, é aí que você tem que investir nesse tipo de estudo, porque no lugar de fazer uma audiência, prestando serviço para um escritório, para um advogado, que é um trabalho nem sempre bem remunerado, com a especialização em recurso, você fazendo um recurso que seja por semana, daria aí uns 3 mil reais cada recurso, você já largaria na sua advocacia com 10, com 12 mil reais de renda mínima e uma renda constante, porque a partir do momento em que você tem resultado nos recursos, os advogados vão te procurar, porque você está pronto para qualquer missão. Mas agora eu quero falar um pouco dos memoriais. Os memoriais são muito importantes para influenciar no convencimento do julgador, mas existe uma técnica, existe uma forma de você apresentar os memoriais. Não existe essa previsão legal de memoriais, mas é uma prática corriqueira nos tribunais que o advogado apresente uma síntese, aquilo que realmente importa para o seu cliente, para contribuir no convencimento do magistrado. E, naturalmente, você precisa saber quando apresentar esses memoriais. O ideal é que quando o processo for distribuído para um relator, isso vale tanto para o TRT, vale para o TST também, você imediatamente já apresenta os memoriais para o relator. Porque, como a gente viu na aula 1, o relator pode decidir o recurso
de forma monocrática. E se você demorar muito tempo, eu conheço no TST, dou até um exemplo aqui, vocês podem entrar nas estatísticas do TST que estão no site, né? Meu amigo, meu colega de TRT, que hoje é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, com muito orgulho de nós que vimos a trajetória dele, o ministro Breno Medeiros. Se você entrar lá no site do TST, você vai ver que o tempo médio de julgamento do ministro Breno e de outros julgadores também pelo país afora é quase que inacreditável. Pode acontecer do advogado ter o processo distribuído numa semana, na semana seguinte já está julgado com decisão monocrática. Então você não pode perder tempo. O recurso foi distribuído para o relator, já apresenta memoriais. Agora, para os outros julgadores, para os outros componentes do órgão para o qual foi distribuído o recurso, é melhor esperar o processo entrar em pauta, porque senão você corre o risco de apresentar memoriais para todos de uma vez, para o relator e para os demais, antes do processo ser pautado, e mais para frente, quando o processo for incluído na pauta de julgamento, houve uma mudança na composição. Aí fica uma situação que você vai ter que visitar aqueles julgadores que não receberam ainda seus memoriais. E o pior é que você vai ficar inseguro, porque já tem tempo que você entregou os memoriais para os demais. Eu vou de novo marcar um horário, eu já vi juiz que coloca como regra em relação a um determinado processo, se não tiver nada novo, o juiz, o ministro, o desembargador não atende o advogado mais que uma vez. E isso é uma regra razoável que tem sido seguida por alguns magistrados. E como elaborar os memoriais? Os memoriais têm que ser cirúrgicos, certeiros, não pode ter embromação, não pode ser uma mera cópia do recurso, o recurso já está lá. O relator, os demais julgadores já têm acesso ao recurso completo. Então, na verdade, você tem que fazer ali os memoriais de 2 páginas no máximo. Às vezes 3, se tiver uma matéria muito complexa ou tiver mais de um ponto que realmente seja relevante. Mas eu vou destacar ali de forma cirúrgica. O recurso tem como ponto principal, como ponto-chave X. Você vai indicar qual que é a matéria. Você vai procurar processos sobre a mesma matéria que tenham sido julgados pelo mesmo relator ou pela mesma turma. E aí, se o julgamento está na linha do que você sustenta no recurso, é mega relevante você copiar aqueles precedentes nos seus memoriais para demonstrar que a matéria já foi enfrentada e decidida no sentido da pretensão recursal do seu cliente ou da pretensão do recorrido que você defende no processo. Tá, eu elaborei os memoriais. E agora, como é que eu despacho com o ministro? Como é que eu despacho com o desembargador? Primeiro, é importante você verificar que pode ser que no site do tribunal já tenha todas as instruções. Você entra lá, o tribunal tem uma parte institucional que mostra cada julgador, cada desembargador, no caso do TRT, cada ministro, no caso do Tribunal Superior do Trabalho. E normalmente nessa página institucional tem a regra lá. Qual o dia que o desembargador, que o ministro, qual horário ele reserva para atendimento dos advogados? Qual que é a regra? Como fazer a inscrição? Normalmente você tem que enviar um e-mail lá para o gabinete, né, o e-mail funcional, solicitando esse agendamento. E aí você aguarda. Ficou com dúvida? Liga no gabinete, conversa com o chefe de gabinete. Tem desembargador, tem ministro que tem por procedimento autorizar que algum servidor mais graduado, normalmente o chefe de gabinete, receba o advogado. E não há nenhum demérito nisso, vai funcionar perfeitamente, porque esse servidor que atende o advogado normalmente é quem confere, quem orienta as minutas que são repassadas para os demais servidores e para a elaboração de votos e conferência posterior do desembargador ou do ministro. E é muito importante que nesse agendamento você seja extremamente objetivo. Normalmente, quando você adentra a sala no TST, por exemplo, era sempre assim, 10 minutos para o advogado conversar com o ministro. O ideal é você, se for o caso, até ensaia na frente do espelho, em algum outro lugar, conversando com um amigo, faz ali uma exposição
de 5 minutos no máximo. 10 minutos, você vai pensar assim, eu vou gastar 4, 5 minutos, vou chegar lá, senhor ministro, muito obrigado pela atenção, por me receber. Eu trago aqui a pretensão do meu cliente. O caso aqui é o seguinte, em síntese, tem diversos aspectos, diversos capítulos no recurso, mas o mais crucial aqui é o seguinte ponto que eu queria reforçar com Vossa Excelência. O TRT julgou da seguinte forma e nós estamos aqui apresentando o recurso demonstrando que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é em outro sentido, ou demonstrando que a matéria é polêmica, é uma matéria nova, que ainda não foi examinada com profundidade, consolidada no âmbito do TST ou no âmbito do TRT que seja. Mas eu serei objetivo e me colocando, inclusive, à disposição do desembargador, do ministro, alguns julgadores, inclusive, quando sobra esse tempinho, se você foi direto ao ponto e chamou a atenção, eu já vi situações em que o desembargador ou o ministro puxa a conversa, de perguntar para o advogado algum aspecto específico. Fala, não, doutor, mas nesse processo tem isso, isso e isso. Então é importante que você esteja ali com o tablet ou mesmo num celular que permita uma boa leitura, com os autos abertos na hora de despachar os memoriais, que se for feito algum questionamento, você teria condições de entregar essa informação para o ministro ou para o desembargador que está atendendo. Em síntese, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês sobre os memoriais. E vamos passar a um outro conteúdo agora mega relevante, que é a sustentação oral. É o advogado ser porta-voz, literalmente, da pretensão do seu cliente na sessão de julgamento do tribunal, seja o TST, seja o TRT. Fiquem muito atentos, porque a partir de agora, 3 de fevereiro, entra em vigor a Resolução 594 de 2024. Essa resolução vai provocar um impacto gigantesco nas sessões de julgamento, na forma do advogado atuar na instância do tribunal. Trata da virtualização dos processos na instância colegiada. O relator poderá, qualquer que seja o processo, a não ser que haja uma regra interna do tribunal dizendo que tal tipo de processo não pode ser julgado pelo plenário virtual. Mas não tendo impedimento legal, não tendo impedimento de regra interna do tribunal, o relator pode optar em pautar o processo para o plenário virtual. E qual é a novidade agora? É que no presente momento, quando o advogado vê que o processo dele foi para o plenário virtual, o advogado pode se inscrever para a sustentação oral. E nessas situações tem 2 regras que valem em alguns tribunais, né? Uma ou outra. Tem tribunal que, a partir da inscrição do advogado no processo que ele tem direito, tem a prerrogativa de fazer sustentação oral, automaticamente o plenário virtual cai e o processo vai para a sessão presencial para que o advogado possa sustentar. Em outros tribunais não é assim. O advogado faz a inscrição, pede para fazer sustentação oral, mas o tribunal prossegue no julgamento virtual. Se o resultado do julgamento for desfavorável ao advogado que pediu a sustentação oral, ou se os dois pediram, né, que aí vai ser desfavorável a algum deles, a sessão cai e o tribunal manda para a sessão presencial, sem prejuízo de que um julgador pode destacar um determinado processo e com o destaque automaticamente o processo vai para a sessão presencial. Com a resolução 594 do CNJ em vigor, não vai ser mais assim. O relator tem a prerrogativa de mandar o processo para o plenário virtual. Nesse caso, se algum julgador pedir vista e na devolução da vista ele solicitar que o processo vá para o plenário presencial, aí a sessão virtual cai. Do contrário, mesmo com pedido de vista, o julgamento segue sendo virtual. O advogado, nesses casos, e aqui está a novidade, o advogado deverá apresentar o vídeo com a sustentação oral até 48 horas antes do início da sessão de julgamento. Há 2 ressalvas, porém, quanto a esse prazo.
A primeira é que o tribunal pode regulamentar um prazo menor de antecedência. Então, nada impede que o tribunal indique que o advogado pode apresentar o arquivo com o vídeo, ou pode ser um áudio também, com a sua sustentação oral, até o início da sessão de julgamento. Ou há previsão também na Resolução 594 que, em casos urgentes, pode ser marcada uma sessão virtual extraordinária, justamente em razão da urgência daquele caso concreto, e nessa situação, como os prazos serão mais exíguos, o advogado poderá apresentar o vídeo ou o áudio, o arquivo com a sua sustentação oral até o início da sessão virtual. Pela Resolução 594, o advogado ou o Ministério Público, se for o caso, pode pedir também, com até 48 horas de antecedência ao início do plenário virtual, que a sessão seja convertida em sessão presencial. Agora, é importante que o advogado justifique, né, indicando a importância do caso, a relevância, que a matéria é mais complexa, que exigiria um debate mais aprofundado, indicando de forma específica o que tem de especial naquele processo. Não é simplesmente dizer, eu quero que vá para a sessão presencial. Na Resolução 594, esse pedido genérico não vai funcionar, porque o pedido de conversão do julgamento para a sessão presencial vai passar pelo crivo do relator. E, embora a resolução não esclareça, é óbvio que o relator vai ter que dar uma decisão fundamentada, deferindo ou não. Se o relator disser, aqui é um caso simples, aqui não justifica o pedido de conversão para a sessão presencial, como, por exemplo, a matéria está pacífica no TST ou no STF, a discussão jurídica aqui não tem nenhum elemento de distinção, não tem nenhuma discussão de overruling, né, de superação da matéria, então vai ficar mesmo aqui no plenário virtual. Nesse caso, a rigor não haveria nem recurso disponível ao advogado contra a inclusão, a manutenção do processo na pauta virtual. A OAB tem provocado uma discussão acerca disso. Alguns tribunais ainda não tenham se adequado para poder aplicar efetivamente a resolução. Mas, de toda forma, nós temos que preocupar com isso, porque se não acontecer nenhum fato novo, no dia 3 de fevereiro a resolução estará em pleno vigor e você já vai ter que se adaptar a essa situação, né, de gravar vídeos com a sustentação oral ou gravar áudio, já que a resolução permite o áudio, para entrega no processo. Coloque aí, pessoal, nos comentários o que vocês acham dessa sistemática criada pelo CNJ do advogado apresentar os vídeos dentro do processo no lugar de fazer a sustentação oral como vocês estão acostumados a fazer. E com isso, eu convido aqui novamente o professor Antônio Humberto, que gravou um conteúdo curto, mas cirúrgico para vocês. O Antônio Humberto, que tem uma grande experiência em atuação colegiada, em sessões com muitas sustentações orais, ele preparou aqui um roteiro para você seguir de como fazer uma sustentação oral eficiente. Eu peço então à minha equipe que exiba agora a aula do professor Antônio Humberto, mas vou pedir um favor para vocês também que estão aqui, já centenas de colegas advogados e advogadas do Brasil inteiro. O nosso suporte colocou aí em cima dos comentários, em destaque, o link dessa aula. E se você puder, compartilhe com um amigo, uma amiga de advocacia da sua cidade, do seu escritório, um grupo de advogados que você participe no WhatsApp, outros meios, que é uma forma dessa aula chegar para o máximo de advogados possíveis e a gente construir esse movimento de revolucionar a atuação dos advogados perante os tribunais. Bora lá, vamos assistir a aula do Antônio Humberto. A sustentação oral é a última chance que tem o advogado na fase recursal de levar a sua palavra, levar os seus argumentos, de tentar convencer a turma julgadora ou outro órgão colegiado qualquer quanto à razão dos interesses do seu cliente. Não é todo o processo que comporta a sustentação oral. O artigo 937 do Código de Processo Civil
enumera, adaptando a lista para o processo do trabalho, que comporta sustentação oral o recurso que verse sobre o recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, embargos em recurso de revista, recurso extraordinário, as ações originárias, os agravos de instrumento contra decisões interlocutórias de concessão de tutela de urgência ou de tutela da evidência, os agravos internos contra decisões monocráticas terminativas ou extintivas do relator e outras decisões que o regimento interno de cada tribunal estabeleça. Por exemplo, no meu tribunal, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o tribunal onde eu atuo, lá se previu que em todos os agravos internos, independentemente do conteúdo decisório, há a possibilidade de sustentação oral. Então o regimento pode expandir sem maiores problemas as hipóteses. O que ele não pode fazer é o contrário, é restringir aquilo que a lei prevê, mas ampliar as hipóteses não há nenhum problema. Normalmente, todos os regimentos prevêem a necessidade de inscrição do advogado para sustentar. Isso tem previsão expressa no artigo 937, parágrafo 2º do CPC, e o prazo fixado no CPC é de 15 minutos. Porém, considerando a dinâmica de julgamentos, o volume de processos, muitos tribunais estabelecem prazos menores. Por exemplo, no Tribunal Superior do Trabalho, o artigo 161, parágrafo 2º, estipula o prazo máximo de 10 minutos. Então, para saber qual é o prazo de sustentação do seu tribunal, do tribunal em que você vai atuar, vai fazer a sua sustentação oral, é preciso consultar o regimento interno que dará essa resposta. Se o regimento for omisso, me parece necessário observar o prazo máximo de 15 minutos contemplado no artigo 937, caput do CPC. E quem é que sustenta primeiro? Se houver só um recurso, sustenta primeiro o recorrente e depois o recorrido. Se houver mais de uma parte recorrente, se houver o recorrente, o reclamante, o reclamado, sustenta primeiro, normalmente, o autor da ação. E, por último, se ele atua apenas como custos legis, como fiscal da lei, o Ministério Público também pode pedir a palavra para se manifestar. Aliás, no caso dos procedimentos de rito sumaríssimo, é a única hora em que necessariamente o Ministério Público se manifestará, podendo se manifestar, inclusive, apenas pelo prosseguimento do feito, né? Outra coisa, como eu devo me preparar para a sustentação oral? E aí vai a parte mais importante, né? Dicas práticas para fazer uma boa sustentação oral. A primeira coisa, que parece ser muito óbvio, mas necessário, é que é preciso fazer um ótimo estudo prévio dos autos. Verificar, primeiro, qual é a matéria debatida no recurso, porque é evidente que não adianta você estudar o processo como um todo, você vai estudar o processo em relação àquelas matérias que estão sendo devolvidas ao Tribunal Regional do Trabalho a partir da interposição daquele recurso ou dos recursos, né? Então você deve levantar primeiro quais são as matérias devolvidas e, a partir daí, levantar o que a petição inicial diz a respeito, o que a defesa disse a respeito, o que as provas estabelecem, o que a sentença abordou e, a partir daí, construir o seu raciocínio, seja na direção da reforma da sentença, seja na direção da manutenção da sentença, conforme você esteja sustentando pelo recorrente ou pelo recorrido. É importante destacar também, como falei quando tratei dos memoriais, que muitas vezes os recursos versam sobre muitas matérias. Às vezes são várias as matérias devolvidas ao tribunal e pode ser que os 10 minutos sejam escassos para você abordar todas essas matérias. Ou você até conseguiria, mas seria tão superficial, tão rápida a sua exposição, que provavelmente essa sustentação oral seria de baixíssima eficácia. É mais inteligente, quando se trate de um recurso que aborde vários temas, que você trie quais são os mais importantes, não mais do que 3 ou 4 temas, e a partir daí monte a sua estratégia de sustentação oral, começando não pela sequência do seu recurso ou das suas contrarrazões, mas pelo critério de prioridade
ou seja, aquilo que é mais relevante na sua visão, mesmo que eventualmente você escape da lógica do próprio recurso ou das contra-razões. É interessante que você evite ao máximo a leitura de peças, a leitura de jurisprudência, ou a leitura, por exemplo, da sentença ou do seu recurso, a não ser que isso seja muito importante, seja imprescindível. Outra coisa, é muito ruim a sustentação oral completamente lida. Pessoas que, ao invés de se prepararem para falar, se preparam simplesmente para ler. Não preparam uma peça de sustentação oral, mas uma peça de sustentação oral lida, porque isso acaba não gerando um ritmo de fala interessante. Acaba que a tendência numa sustentação lida é de se manter um certo tom de monotonia em toda a sustentação oral, o que acaba distraindo, não atraindo a atenção da plateia. E o que você tem que fazer é exatamente o contrário. A sua sustentação oral tem que ser algo que impacte, que faça os desembargadores pensarem naquilo que você está dizendo e principalmente procurar incutir neles alguma dúvida, sobretudo quando eles já têm certeza quanto à posição, seja como relator, seja como mero vogal. Então é muito importante esse cuidado com o uso da palavra falada e não da palavra meramente lida. Se você é alguém que está começando nessa arte da sustentação oral, é interessante que você ensaie algumas vezes. Chame alguma pessoa próxima, um colega de escritório, algum parente, algum amigo, para escutar você falando, de preferência pessoas que tenham senso crítico. Não necessariamente apenas em relação a questões jurídicas, mas também a questão de postura, de forma de fala, de correção de linguagem, de afastamento de determinados vícios de linguagem. Por exemplo, pessoas que falem muito determinadas palavras como o né, o ok, ou enfim, algum tipo de postura oratória que não torne muito interessante a sua fala e que acaba redundando também em perda de tempo. É preciso sempre lembrar que o tempo é preciosíssimo. Então é interessante esse ensaio, inclusive para cronometragem do tempo. É até interessante que você se prepare para, no máximo, 8 minutos de fala, se o tempo que você tem é 10 minutos. Exatamente porque, se por alguma razão você se atrapalhar em algum momento, precisar recomeçar um raciocínio, ou falar mais pausadamente ou mais lentamente, você não correrá o risco de simplesmente, ao final do seu tempo, você não conseguir dar de forma completa o seu recado. Então, muita atenção com isso e por isso o ensaio pode ser alguma providência muito salutar. Também é interessante que, do ponto de vista corporal, você esteja bem descansado. Não vá fazer algo, se a sustentação é à tarde, uma atividade, qualquer que seja ela, inclusive de trabalho, muito exaustiva, porque isso pode repercutir na qualidade da sua sustentação oral. Então, descanso prévio é importante, uma boa noite de sono, hidratação, levar, inclusive, se for o caso, uma garrafa d'água ou coisa parecida para o momento da sustentação e levar também ou um tablet, ou um notebook, ou pelo menos uma folha ou um bloquinho para anotações, porque é muito importante lembrar que, apesar de tudo isso que eu estou falando aqui, muitas vezes você vai ter que improvisar, apesar de estar totalmente preparado para a sustentação. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E uma última coisa, antes de falar sobre a questão das estratégias que você tem que observar instantaneamente, no momento da sustentação, que é a questão da chegada com antecedência. Muita atenção com isso. Às vezes o advogado deixa para se inscrever na última hora, imaginando que com isso o seu processo vai ser um dos últimos a serem chamados. Veja, normalmente é isso que vai acontecer. Eu vou observar a sequência de inscrições. Então, se eu tenho 50 sustentações orais e aquele advogado foi o 58º a se inscrever, é natural ele supor que vai ficar para o final da fila. Mas atenção, você não está sozinho nesse processo. Pode ocorrer de um colega seu se inscrever antes de você. E neste caso, é claro que vai se observar a antecedência da inscrição de qualquer dos advogados. Aquele que primeiro se inscreveu,
é aquele que vai definir a ordem de chamada. E mesmo se ninguém se inscreveu até o momento que você se inscreveu, se você tiver o azar de se inscrever para a sustentação oral, o advogado da outra parte, e se tratar, por exemplo, de uma pessoa idosa, ou for uma mulher que está grávida, ou está na fase de lactação, ou seja, está amamentando, essas pessoas gozam de prioridade nos julgamentos, elas têm preferência. E neste caso, ela que se inscreveu, por exemplo, a gestante que se inscreveu por último para sustentar, será a primeira ou uma das primeiras a falar e você terá que ir junto. Então não confie na sequência, na ordem de sequência da sua inscrição para projetar que você só vai sustentar a partir de um determinado instante, porque pode haver uma inversão nessa sequência e se você não estiver presente no início da sessão, pode ocorrer aí a preclusão da sustentação oral, ou seja, você perder a oportunidade para fazer a sustentação oral. Então, cuidado com isso, é importante chegar com alguma antecedência, pelo menos uns 15 minutos, porque aí você tem uma margem de manobra para qualquer imprevisto que venha a ocorrer. Também é interessante, se se trata de advogado que atue fora da sede do tribunal, ele verificar se aquele tribunal realiza sessões com advogados fazendo sustentação oral por videoconferência. Isso tem previsão expressa no artigo 937, parágrafo 4º, e alguns tribunais, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, permitem a realização de sustentação oral nestes moldes, de tal forma que o advogado não precise se deslocar para fazer a sua sustentação oral. E aí chega o grande momento. O seu processo é apregoado, você se apresenta, e aí a primeira coisa que o presidente da sessão faz é dar a palavra ao relator do seu processo e o relator vai resumir o resultado do julgamento que ele está propondo. Ou seja, ele vai consultar a parte final do seu voto e vai anunciar ao advogado se está conhecendo ou não conhecendo, ou conhecendo em parte do recurso, e no caso de conhecimento, parcial ou não, se está dando provimento ou negando provimento, e no caso de provimento, se ele é integral, se é parcial e para o que é dado o provimento naquele caso. É aí que entra a importância de você estar com algum mecanismo para apontar o que o relator está indicando. Porque aí você vai ter que prestar muito atenção a esse resumo e, se for o caso, ajustar, muitas vezes de forma radical, a sua sustentação oral. Muitas vezes você se preparou exclusivamente para o mérito. Não é uma boa estratégia. Você tem que estar preparado para sustentar qualquer coisa em relação ao recurso que está sendo chamado para julgamento, inclusive quanto à admissibilidade. Imagine que você se preparou completamente para analisar o mérito do recurso e o relator saca da algibeira uma preliminar, por exemplo, de intempestividade ou de deserção ou de ausência de representação. É interessante que no estudo prévio você faça já esse checklist para verificar se o seu recurso está absolutamente em ordem. E aí, nesse caso, a depender do resultado, você adapta aquilo que você preparou na sua sustentação oral para essa nova realidade, para que a sua sustentação oral seja útil. Imaginemos que o relator está anunciando que não conhece o seu recurso porque ele é intempestivo. De nada adiantará você perder todo o seu tempo de sustentação para indicar que a decisão é injusta, no mérito, para convidar o tribunal a reexaminar fatos e provas, para invocar a aplicação de determinado dispositivo da Constituição ou de uma lei qualquer, ou examinar meandros probatórios do processo. Isso não terá nenhuma serventia, porque você primeiro precisa superar a barreira da inadmissibilidade, nesse caso, por conta de uma intempestividade. Então é muito importante que o advogado esteja preparado exatamente para ajustar, adaptar todo aquele discurso que ele preparou para eventuais novidades trazidas pelo relator, né? E com isso, então, ele poder aproveitar o seu momento de sustentação da melhor maneira possível.
Uma vez inscrito o advogado para sustentar, ele está obrigado a fazê-lo? Veja, ele não é obrigado. Primeiro, a sustentação oral é apenas uma faculdade do advogado, uma prerrogativa. Segundo, que mesmo inscrito, ele pode abrir mão, e isso é muito comum. Por exemplo, se a solução preconizada pelo relator é totalmente convergente com aquilo que ele persegue. Ou não é totalmente convergente, mas na parte discrepante já havia uma expectativa sincera e realista do advogado que ele perderia. Então pode ser que, se ele não tem nada a dizer sobre aquilo que possa suplantar aquela posição, seja mais prudente, mais conveniente ele simplesmente abrir mão. Não é? Então ele pode abrir mão da sustentação, mas nesse caso, quando ele abre a mão, é sempre bom de duas uma. Ou ele consultar o presidente da sessão para saber se há alguma divergência, ou então ele já anunciar que ele, por enquanto, não tem interesse na sustentação oral, porque o resultado atende os interesses de seu cliente, mas se reservando o direito de usar da palavra na tribuna, caso haja algum tipo de dissidência em relação ao voto do relator. Né? E assim ele está pronto, né, para aproveitar da melhor maneira possível a sua sustentação oral. E aí vem uma pergunta, né, muito importante a ser feita. Quando é que eu sei, como advogado, que a minha sustentação oral foi boa? Você vai buscar influenciar, mas evidentemente você não tem como garantir a ninguém, nem a si mesmo, nem a seu cliente, que aquela sustentação oral vai mudar todo o rumo do julgamento. Não é? Mas existem alguns sintomas que indicam claramente que a sustentação oral foi bem sucedida. E são dois, basicamente, esses sintomas. O primeiro sintoma, quando o próprio relator peça ao presidente a suspensão do julgamento e o reenvio do processo ao seu gabinete para uma melhor análise. Significa que ele teve a sua convicção exteriorizada no voto abalada. Ou então, quando uma outra pessoa participante do julgamento, um outro desembargador, divirja, assuma a tese trazida na sustentação oral e apresente uma divergência, ou pelo menos peça vista regimental, porque isso também está indicando que você, no mínimo, brotou no magistrado uma dúvida e que poderá transformar-se numa decisão favorável aos seus interesses. E aí vai a dica. Se isso acontecer, é interessante que você procure, seja o relator, seja aquele que pediu vista regimental, e busque reforçar a ele as teses que você conduziu, inclusive preparando, se for o caso, novos memoriais, que podem ser até mais enxutos, porque às vezes a dissidência é só em relação a um aspecto da demanda, de modo a aumentar a probabilidade de êxito no seu recurso ou nas contrarrazões que você tenha preparado. Uma última coisa a falar é que, além da sustentação oral, você tem que estar preparado também para suscitar, eventualmente, questões de ordem. Muitas vezes, afirma-se determinado aspecto que, por alguma razão, não corresponde exatamente ao que contém o processo. E, neste caso, você pode pedir pela ordem e, objetivamente, concisamente, de forma bem direta, objetiva, você indicar que aquela informação é inexata, porque, na verdade, o que aconteceu foi isso ou aquilo. Isso é totalmente possível. Como pode acontecer o contrário? Às vezes, surge a dúvida durante as discussões entre os desembargadores e algum deles pode pedir esclarecimentos a você, que você esclareça se determinada coisa, por exemplo, foi pedido ou não, se o recurso trata de determinado tema ou não, se determinado aspecto probatório ficou evidenciado por um documento X ou pelo documento Y, e aí você tem que estar pronto, evidentemente, para responder, né, na medida do possível, porque é claro que é impossível você guardar de cabeça tudo aquilo que contém o processo. Mas isso faz parte desse pacote que é a sustentação oral. Ela nem sempre se exaure quando termina o seu tempo. Muitas vezes eu tenho um prolongamento da sustentação em relação a esses aspectos de esclarecimentos que você tenha que prestar, seja por iniciativa sua, seja de modo provocado por qualquer dos desembargadores que integrem aquela turma. É isso aí, espero que tenham gostado desse conteúdo. E um detalhe, no nosso curso,
A sustentação oral é tema de uma oficina específica, em que a gente faz simulações com os nossos alunos, em que eu assumo as vestes da turma julgadora e, ao final, procuro fazer uma análise crítica. E quando falo análise crítica, é tanto não só para indicar melhorias que podem ser realizadas, mas também para enaltecer aquelas maiores virtudes que cada aluno nosso tenha apresentado, né? E de modo a transformar o momento da sustentação oral em um momento realmente muito importante e muito, eu diria, natural, porque para quem quer vencer no sistema recursal, é fundamental estar preparado e estar disposto a sustentar oralmente nos tribunais. Muitas vezes, a sustentação oral é o grande diferencial que pode mudar completamente o cenário de um processo, né? Exatamente porque, muitas vezes, a visão trazida pelo relator pode estar equivocada e os outros participantes do julgamento normalmente não terão a oportunidade de analisar com a mesma profundidade e com o mesmo tempo disponível para o relator aquele caso. É você, como advogado, que precisa procurar mostrar por que o seu recurso precisa ser provido, ou se você estiver pelo lado recorrido, por que aquele recurso alheio deve ser desprovido ou não conhecido, conforme o caso. E agora nós vamos partir para o último conteúdo da aula, é o chamado ED Matador. Há quase 6 anos eu ministro cursos na área recursal, cursos aprofundados. Primeiro era um treinamento de recurso de revista de 7 horas. Esse treinamento eu ministrei em Porto Velho, Goiânia, Brasília, São Paulo, diversas cidades. Foram 13 treinamentos ao todo em 2019. Fui para alguns TRTs também, treinei o pessoal do Ministério Público do Trabalho. Vão aparecendo as demandas. A primeira que os meus alunos me passaram foi dizer assim: professor, eu já quebrei a cabeça, mas eu tenho muita dificuldade na hora de elaborar o recurso de revista. Fiz aulas individuais, reuniões com mais de 300 alunos. Não é exagero não, gente. Aqui mesmo assistindo a aula, deve ter algum aluno meu que passou lá em 2020 ou começo de 2021 comigo pelo Zoom. Eu pegava um recurso do colega, um recurso de revista de um processo já extinto e fazia uma análise técnica de dizer, ó, isso aqui, esse ponto aqui tá massa, é isso mesmo, agora isso aqui não tá legal, isso aqui você tem que mudar, o erro aqui foi isso, isso e isso, porque muitas vezes o colega recebia a decisão denegatória ou a decisão não conhecendo o recurso de revista e tinha dificuldade até mesmo de entender o que deu errado. Aí se eu não sei exatamente o que está certo, se eu não tenho consciência do que eu estou fazendo certo, eu não consigo replicar nos futuros processos. Se eu não sei onde eu errei, eu não consigo corrigir o erro. E assim, eu construí o script, que a gente chamou de fórmula do recurso de revista, que vocês vão receber na terceira aula. Essa fórmula vale ouro, vale diamante, e por isso eu faço uma verdadeira convocação para que vocês não percam a terceira aula da virada trabalhista. Mas depois os alunos falaram, professor, aqui está massa o script de recurso de revista, agora é praticamente só preencher o script e o recurso está pronto, mas o problema é que muitas vezes eu preciso fazer um ED e o Tribunal Regional do Trabalho nem lê meu ED e ainda aplica multa, né? Então, pensando nisso e conversando, analisando centenas de peças, de decisões, conversando com colegas magistrados também, foi que a gente chegou a uma fórmula que os nossos alunos apelidaram de ED Matador. Matador, alguns brincam assim, porque vai matar de raiva o julgador? Não, porque vai matar o problema. Vai conseguir um índice alto de efeito modificativo ou de pelo menos resolver aquela omissão para poder fazer o recurso de revista. Em último caso, dar clareza ao erro do tribunal para poder fazer, por exemplo, uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional lá no Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, e ainda reduzir drasticamente o risco de multa, porque eu vou mostrar o que eu quero com aquele ED de forma objetiva. Eu preparei essa aula com antecedência e vou pedir. E agora a nossa equipe
vai transmitir esse conteúdo de ED Matador para vocês. Os embargos de declaração são muito importantes para o advogado. Existem algumas premissas que eu queria que vocês realmente aprendessem nesse momento, né? Papel e caneta na mão para anotar essa tonelada de conteúdo que eu vou entregar complementando o RO estratégico trazido pelo Antônio Humberto. Vamos falar de ED Matador. Por que ED Matador? Foram os alunos que apelidaram os nossos embargos de declaração, a nossa forma de fazer ED. Porque a ideia aqui é você, primeiro, você ser objetivo, você ser conciso, ser direto ao ponto. Tá? Uma aluna me disse assim, professor, eu fiz um ED que ficou muito bom. Eu escrevi 19 páginas nos meus embargos de declaração. Eu fui e brinquei com a aluna, falei, olha, vai ser difícil você me convencer que esse ED seu foi bom. Tinha quantas páginas o acórdão? Ah, tinha 12. Eu falei, olha, eu arrisco dizer que o seu ED está péssimo. Como é que de um acórdão de 12 páginas eu vou tirar um ED de 19? Né? Então isso você tem que ter cuidado. Tem muito advogado que ele é prolixo, ele fica dando volta, ele fica explicando demais. Nada disso, pessoal. O nosso parceiro, amigo, colega professor, juiz lá em Ribeirão Preto, o Zé Antônio Ribeiro, ele fala uma frase que eu sempre gosto de roubar dele. Né? Eu roubo mesmo, que o que é bom a gente rouba os amigos sem pudor. O professor Zé Antônio Ribeiro fala o seguinte, que quanto mais o advogado escreve, menos o juiz lê. E quanto mais o advogado explica, menos o juiz entende. E isso é uma realidade. Você tem que ser objetivo, você tem que ser claro. Se eu ficar escrevendo 20, 30 laudas no embargo de declaração, o desembargador não vai ter a atenção necessária para ler, ele não vai conseguir prender a atenção máxima. Então tenha foco, seja objetivo, vai direto ao ponto. E é bom você ser claro pelo seguinte também, que se couber discussão de negativa de prestação jurisdicional no recurso de revista, o que é a negativa de prestação jurisdicional? Era um ponto que era obrigatório o TRT analisar, porque o TST não pode analisar no recurso de revista. Então, se é uma questão assim, que, por exemplo, uma premissa fática, né, você vai dizer, olha, está claro que o reclamante foi ofendido no ato de desligamento assim, assim, assim. O TRT simplesmente disse, olha, não teve dano moral na dispensa porque o reclamante não provou nenhum tipo de constrangimento, ponto final. Aí você fala assim, como não? O preposto admitiu que houve um entrevero lá, o dono da empresa xingou o reclamante no ato de desligamento. Né? Então, no recurso de revista, não tem jeito do ministro do TST ler a ata ou assistir o vídeo da audiência para ver como é que foi o depoimento do preposto. Você vai ter que fazer o ED matador para resolver a premissa fática. Se você não fizer, morreu o assunto. Agora, se você fizer, é uma questão relevante, o tribunal, ao receber o seu ED, o tribunal se recusa a resolver aquela omissão, então você vai poder fazer a arguição de negativa de prestação jurisdicional. Só que para isso, pela CLT, está lá na CLT, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional obrigatoriamente tem que transcrever os trechos do ED em que você invocou essa omissão. Agora imagina, gente, você transcrever um ED de 20 páginas para o ministro ler. 20 páginas para ele avaliar se teve ou não teve negativa de prestação jurisdicional. Ninguém merece um negócio desse, pessoal. Então, se você for claro, for objetivo lá nos embargos de declaração, quando você tiver que fazer negativa de prestação jurisdicional e você transcrever esse trecho dos seus embargos de declaração que provocou o TRT sobre aquela omissão, o ministro vai ficar até emocionado. Falar, gente, esse advogado
essa advogada sabe mesmo fazer um ED matador. Ó, tá simplesinho, eu bati o olho aqui, li uma página, meia lauda, 2 páginas que seja, mas eu consegui entender o problema de forma muito clara, de forma objetiva. Então, essa parada funciona. É preciso ser claro e lembrar que o ED não é só para o TRT julgar, pode ser para o TST também, no caso de negativa de prestação jurisdicional. Nesse ED, você precisa dar um sentido, você precisa explicar o que você quer com os embargos de declaração. Embargo de declaração porque uma premissa fática, ou seja, um fato que você invocou, não foi analisado pelo tribunal, ou um elemento de prova que você produziu, ou mesmo pode ser até uma prova produzida pelo adversário, uma prova que te interessa, e o tribunal não se pronunciou sobre esse assunto. Então você vai ter que explicar para os desembargadores, olha, existe omissão em relação à supressão do intervalo entre a jornada. A omissão consiste no fato de que o preposto admitiu que 2 vezes por semana o reclamante tirava só 10 minutos de intervalo. Ainda assim, a decisão é no sentido de que não aprova acerca da supressão do intervalo. Então, dando um exemplo aqui, a omissão seria essa. Então, vamos recapitular, né? Mostrar aqui que seria dar um sentido ao ED aqui. Você vai dizer, olha, existe uma omissão em relação ao intervalo entre a jornada, na medida em que o tribunal disse que o autor não fez prova da supressão do intervalo. Porém, respeitosamente, a entrega da prestação jurisdicional não foi completa porque o colegiado se omitiu quanto à análise do depoimento do preposto, que consistiu em confissão expressa, ainda que parcial, acerca da violação do direito do reclamante. Assim sendo, o embargante, no caso era o trabalhador, requer que o tribunal se pronuncie sobre os seguintes pontos, né? Da leitura ou assistindo o vídeo no minuto tal, se for uma audiência gravada, sem registro em ata, é possível constatar que o preposto disse o seguinte, 2 pontos, aí em aspas você coloca a afirmação do preposto, que 2 ou 3 vezes por semana, em razão de necessidade de serviço, o reclamante tirava em torno de 15 minutos de intervalo entre a jornada. Então você vai perguntar ao tribunal se é possível conferir, constatar que esse elemento probatório está lá no depoimento. Aí vem uma segunda abordagem. A partir da constatação dessa afirmação do preposto, é possível concluir que o preposto confessou, ainda que em parte, a supressão do intervalo entre a jornada por 2 ou 3 dias por semana? Aí vem um outro requisito. Constatada essa omissão, é possível dar o efeito modificativo, concluindo que a prova dos autos é inequívoca de que pelo menos em 2 ou 3 dias por semana havia a supressão do intervalo? Então, isso seria você expor a omissão. E o que seria você dar o sentido? Você vai explicar para o colegiado, para o regional, o seguinte: a intenção do embargante não é obter um novo julgamento, nem estabelecer um diálogo com esse respeitável colegiado. A intenção aqui é o aprimoramento da prestação jurisdicional. Caso haja manutenção do acórdão, é intenção do embargante fazer o recurso de revista, para o qual os ministros do TST estarão impedidos de revolver a matéria fática ou a matéria probatória em razão do teor da súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Assim sendo, é necessário que este colegiado complete a prestação jurisdicional, até mesmo para que não ocorra a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. Então, você está explicando, você está dando um sentido.
Ah, mas é uma omissão porque tem uma tese jurídica que eu invoquei que não foi analisada pelo colegiado. Eu preciso do pré-questionamento para fins de recurso de revista. Então, nessa hipótese, eu vou dar um sentido também. Falou, olha, houve uma omissão porque não analisou a tese trazida aqui pelo recorrente no seguinte sentido. Então, você fala lá qual que é a tese que não foi analisada. Então, eu preciso, antes de mais nada, fazer o tribunal de forma simples, objetiva, concisa, clara, ele perceber que houve a omissão daquela tese. Né? Então, diante da necessidade de complementar a prestação jurisdicional, o embargante pretende que seja suprida a omissão nos seguintes pontos. E aí você vem, que é uma espécie de questionário. Tem muito desembargador que não gosta, que fica até irritado do advogado apresentar os embargos de declaração em formato de quesito. Né? Quesito seria uma pergunta direcionada ao juízo, mas é a forma mais eficiente, mais clara de você fazer os embargos de declaração. Aí você vem e fala, olha, é possível confirmar que na minha defesa ou na minha petição inicial, na página tal, houve a abordagem da seguinte tese jurídica e você transcreve em aspas para mostrar que não é uma coisa que você está inventando agora, né? É possível confirmar que nas razões do recurso ordinário ou nas contrarrazões do recurso ordinário, essa tese jurídica foi reiterada na página tal, e aí você, com o seguinte texto, aí você transcreve a abordagem que está no RO ou nas contrarrazões do recurso. É possível confirmar que essa tese jurídica não foi enfrentada no acórdão do recurso ordinário, tá? E a partir daí, havendo pronunciamento sobre essa tese, é possível chegar ao resultado X, né, que é exatamente o efeito modificativo, é a consequência jurídica que você pretende. E aí você vai dar um sentido, você vai dizer o seguinte, é intenção do embargante promover o aprimoramento da decisão judicial. Não é intuito provocar um novo julgamento, nem estabelecer diálogo com o órgão jurisdicional. O intuito aqui do embargante é para que haja o exame da tese jurídica e, se não houver o efeito modificativo, deixar a matéria pré-questionada para fins de um futuro hipotético recurso de revista, conforme exige a súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho. É muito bom você dar esse sentido, você explicar para o desembargador por que você está fazendo o ED, ou na matéria fática ou na matéria jurídica, porque com isso você reduz drasticamente o risco de tomar multa. Não tem sentido impor uma multa se você está mostrando de forma objetiva, de forma clara, qual é a sua intenção. E se tomar a multa no recurso de revista, você pode também tentar recorrer para excluir essa multa imposta pelo regional. Portanto, no ED matador, eu vou ser objetivo, direto ao ponto, vou ser claro, sempre lembrando que o ED serve para o TRT, mas serve para o TST também. Eu preciso dar um sentido, mostrar qual é a finalidade daqueles embargos de declaração e eu preciso ser específico também. Então eu não vou deixar o desembargador pensar, eu não vou dar o trabalho para ele estudar o processo inteiro, tá? Eu vou ser bem específico, como eu dei o exemplo aqui do depoimento do preposto sobre o intervalo entre a jornada. Eu não vou fazer uma pergunta aberta, um questionamento aberto, dizendo, olha, houve omissão. O tribunal, ao dizer que não tem prova sobre a supressão do intervalo, ele se omitiu, porque existem provas colhidas em audiência. Não vou fazer isso, porque isso é genérico. Eu tenho que dizer qual que é a prova. Aí vamos descer um nível, descer um grau. Eu não vou simplesmente dizer que tem prova, que tem confissão do preposto, que no depoimento do preposto consta uma informação relevante. Eu não vou ficar nisso. Eu vou ser específico. Eu vou conduzir
os julgadores a me darem uma resposta de sim ou não, porque aí não tem interpretação de prova. Eu não vou questionar, Flórida, vendo o depoimento preposto aqui, é possível confirmar que ele confessou a supressão do intervalo? Não, gente. Eu vou colocar em aspas. Olha, é possível confirmar que o preposto disse isso. Aí abre lá, o reclamante, por necessidade de serviço, 2 ou 3 dias por semana, tirava de 10 a 15 minutos de intervalo. Isso é sim ou não? Não tem meio termo. E sendo específico, você tem muito mais chance de resultado, né? É possível, ou simplesmente eu chego assim, o embargante quer que haja o pronunciamento aqui desse colegiado porque a tese jurídica X não foi analisada. Tá, tudo bem, você disse que a tese jurídica X não foi analisada, mas aí você vai obrigar o desembargador a ler o processo inteiro, a ler todas as suas peças para ver onde é que está aquela maldita ou bendita tese que você está invocando. Vamos facilitar o trabalho. Então eu vou dizer, olha, a tese está na 3ª página da petição inicial, quando o autor disse isso, transcreve em aspas. Ou está lá na defesa, quando disse isso, no recurso ordinário, nas contrarrazões. Eu vou transcrever, porque eu vou ser específico, eu vou poder perguntar. Essa tese está ou não, essa abordagem exatamente nesses termos, transcrita em aspas, está ou não na página tal do recurso, na página tal das contrarrazões. Com isso, você vai ter muita condição do ministro entender depois que houve um pré-questionamento, ainda que fictício, vou falar sobre isso depois, da tese jurídica, ou que houve a tentativa de suprir uma omissão quanto aos fatos. E se o tribunal não supriu essa omissão, cabe depois arguir, e com chance de prover, a nulidade por negativa de prestação jurisdicional. E por fim, então, além de ser objetivo, direto ao ponto, ser claro, lembrando que o ED não é só para o TRT, é para o TST também, que eu tenho que dar um sentido, explicar a finalidade do ED, eu tenho que ser específico, a minha sugestão é de formular quesitos, justamente para ter mais objetividade. Tal desembargador pode não gostar, ele pode torcer o nariz, mas o fato é que é muito mais fácil você explicar em quesito bem objetivo, que a pessoa bate o olho, já vê o que você quer, do que escrever 20 páginas para ficar viajando, né? Viajando na maionese, como se diz no popular, né? Você fica com uma narrativa prolixa para explicar o ponto que você vai chegar. E se for por meio de quesitos, você vai ter muito mais chance de ter clareza, objetividade e resultado no seu ED. E quais são as finalidades, então, as funções desse embargo de declaração? Pode ser um ED para matéria fática, né? Um fato que você alegou, um fato relevante que você alegou e que o tribunal não examinou, né? Por exemplo, você está discutindo dispensa discriminatória, a reclamante foi dispensada só porque ela está grávida e a empresa sabia da gravidez e o tribunal se recusa a analisar esse fato. A empresa sabia ou não sabia da gravidez? Está provado que a empresa sabia. A dispensa é discriminatória. Então, eu tenho um fato que foi alegado e que o tribunal não analisou hora nenhuma se o fato alegado foi provado ou não. Eu posso ter um elemento probatório. O tribunal diz, olha, não tem prova suficiente, mas ele não explica por que não tem prova. Aí você vem e diz, olha, para aprimoramento da prestação jurisdicional, é preciso que o tribunal se pronuncie sobre o documento X. O documento X não foi impugnado, ele prova a circunstância fática. O depoimento do reclamante confessou esse ponto aqui que interessa para a empresa. O tribunal tem que analisar, tem que se pronunciar. Então, em relação aos fatos, às premissas fáticas, o ED resolve um fato que foi alegado e não analisado ou um elemento probatório.
pode ser também para fins de pré-questionamento da tese jurídica. A súmula 297 do TST diz que o recurso de revista só pode ser examinado se a matéria jurídica tiver sido objeto de pré-questionamento e se não foi enfrentada pelo regional, tem que fazer o ED. A partir do ED, se o TRT persiste na omissão, há o chamado pré-questionamento fictício. Você resolveu o seu problema e pode fazer o recurso de revista, o TST vai analisar se aquela tese jurídica sua, ela deve ser acolhida ou não. Eu poderia ainda destacar como função do ED provocar o pronunciamento sobre uma tese jurídica prevalecente. Então, eu estou defendendo uma empresa que eu tenho lá uma alegação de que a terceirização era lícita, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, na DPF 324, no tema 725 da tabela de repercussão geral. O TRT deu volta, analisou a matéria ali de um possível vínculo de emprego e não falou uma linha da tese jurídica do Supremo Tribunal Federal que você invocou. É muito importante que o advogado da empresa, nessa hipótese, ele provoque por ED o artigo 489 do CPC, que trata da fundamentação de decisões judiciais, diz que não se considera uma decisão que deixa de pronunciar sobre uma tese jurídica prevalecente no Tribunal Superior, em especial, naturalmente, no Supremo. Então, nesse caso, se aquela tese jurídica realmente fosse aplicável ao caso, o TRT teria que se pronunciar sobre a matéria para dizer, olha, eu não vou aplicar a tese do Supremo porque existe aqui um distinguishing, ou seja, tem um elemento de distinção na questão do vínculo. Aqui houve prova contundente dos elementos da relação de emprego. Aqui tem fraude. Houve subordinação direta do reclamante com a tomadora de serviço. Por isso. Está a prova aqui nos autos. A empresa pagava o salário direto para ele. Então, havia aqui todos os elementos da relação de emprego. Isso traz uma distinção em relação à tese jurídica do Supremo, que fala que é válida a terceirização em qualquer atividade, inclusive na atividade fim, e por isso não forma vínculo do trabalhador terceirizado com a empresa tomadora de serviço. E pode ter uma situação também de overruling, que seria a superação, né? Você vai mostrar que existe um contexto, às vezes uma lei nova específica, que faz com que aquela tese do Supremo ou do TST não seja mais válida frente à alteração da legislação, algum aspecto que provocou essa mudança chamada na doutrina como overruling. É interessante você fazer o ED, porque com o ED, a depender da resposta do tribunal nos embargos de declaração, se for um precedente do Supremo em ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, em ADC, direta de constitucionalidade, a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a depender da decisão do tribunal, pode abrir, inclusive, a possibilidade de, além do recurso de revista, você fazer reclamação constitucional no Supremo, para dizer, olha aqui, seu Supremo, o que o TRT disse acerca do seu precedente. O precedente foi violado e, por isso, eu estou batendo a porta do Supremo aqui para cassar o acórdão regional, né? Então, é uma finalidade dos embargos de declaração que você não deve descartar. Existe ainda a função do efeito modificativo, ao pedir que seja superada uma omissão quanto a um fato, quanto a uma tese jurídica, você pode pedir o efeito modificativo. Ou seja, que constatada a omissão, confirmado o fato ou aceita a tese jurídica, que se dê efeito modificativo à decisão por meio dos embargos de declaração. E cabe também ED para corrigir um erro material, né? Então, você viu ali que na abordagem de hora extra, na sua conta, daria 2 horas extras por dia, mas o acórdão fala que está deferindo 3 horas
extras por dia. Então, muito possivelmente, foi realmente um erro material, um erro de digitação. Né? O assessor ali, depois o desembargador não corrigiu, o assessor quis dizer que ele estava deferindo 2 horas extras por dia, mas constou ali o número 3, deferimento de 3 horas extras por dia. O erro material ele pode ser corrigido por uma mera petição, não precisa de recurso para isso. Agora, o problema é que uma petição de correção de erro material, por não ser recurso, por não ser ED, ela não interrompe o prazo recursal como o ED interrompe. E aí você corre um grande risco, se você apresenta uma mera petição de correção de erro material, de chegar lá no colegiado e falar, não, isso aqui não foi erro material, não. A gente tá deferindo 3 horas extras mesmo. E como não houve ED nenhum outro recurso, houve uma mera petição de correção de um suposto erro material, o processo transitou em julgado. Aí, né, gente, vai ter que sentar na calçada e chorar junto com o cliente. Isso a gente não quer para vocês. Então, é mais seguro, mesmo para uma correção de erro material, você fazer embargo de declaração. Porque se aquilo ali não for um erro material, for um erro de julgamento mesmo, você corre o risco de não permitir o trânsito em julgado. Né? O ED vai interromper o prazo recursal nessa situação. Bom, pessoal, então eu queria repassar com vocês aqui para a gente finalizar essa abordagem. Vamos tratar aqui em separado. Primeiro, o ED matador sobre matéria fática. Qual o primeiro passo? O primeiro passo seria identificar onde existe aqui a omissão a ser sanada quanto a fato. Então, eu vou dizer, olha, tem omissão em relação ao pedido de intervalo entre a jornada. Tem omissão em relação ao pedido da multa do 477. Aí eu estou deixando aqui bem específico. Em seguida, eu vou dizer qual é o fato, qual que é o elemento probatório em relação ao qual eu entendo que tem omissão. Né? Então, eu diria, por exemplo, o embargante alegou o fato X ou consta dos autos o elemento probatório Y, sobre o qual não se pronunciou o regional. O passo 2 é explicar a necessidade do ED, ou seja, dar um sentido a esses embargos de declaração. Diz, ó, os embargos de declaração são necessários para aprimorar a prestação jurisdicional, já que, caso mantida a decisão após o julgamento do ED, num eventual recurso de revista não será possível o reexame de fatos e provas na esteira da súmula 126 do TST. Por isso, tratando-se de um fato ou de um elemento probatório essencial para a análise do recurso de revista pelo TST, a persistência na omissão implicaria em nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, o que pode ser evitado sanando as omissões apontadas abaixo. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido. O passo 3 seria especificar qual é a prova acerca daquele fato, né? Do documento de folhas tais ou de EDX, eu consigo conferir tal informação? Existe esse documento nos autos? Né? Ou, no tópico X do laudo pericial, é possível constatar que tem tal coisa? Né? Ou do depoimento da parte, consta isso? Do depoimento das testemunhas ou da testemunha, consta tal afirmação? Né? Então, ser bem específico sobre o elemento probatório. E pedir para que o colegiado se pronuncie sobre a questão a partir da constatação da omissão e que dê o efeito modificativo. Né? Confirmado que foi alegado tal fato e que o fato está provado nos autos, é possível chegar à conclusão jurídica X? Né? Então, seria esse o raciocínio aqui, né? Algo no sentido. Quanto à matéria jurídica, a gente teria esse script também. Primeiro, eu preciso identificar qual é a tese jurídica sobre a qual teve omissão. Né? Então, os embargos de declaração visam suprir a omissão
em relação à tese jurídica X relacionada ao pedido tal, à questão processual tal, né? Então, precisa identificar qual que é o tema e qual é a tese jurídica específica. Aí eu vou apontar. É possível o TRT confirmar que a tese jurídica está na defesa, está na inicial, está no recurso, está nas contrarrazões ao recurso ordinário, e eu vou ser específico. Eu vou colocar em aspas a abordagem, indicando qual que é a página da peça, deixando mastigadinho para o desembargador constatar facilmente que aquela tese jurídica foi invocada. Eu vou explicar também a necessidade do TRT se pronunciar sobre o assunto. Vou dizer, olha, essa tese jurídica, ainda que o TRT não a acolha, tem o seu exame necessário por se tratar de matéria essencial à abordagem da controvérsia, e caso não seja dado o efeito modificativo, é a intenção do embargante apresentar um futuro recurso de revista, que exige o pré-questionamento da matéria nos termos da súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho. E desta forma, os embargos de declaração são apresentados para o aprimoramento da prestação jurisdicional, sem intenção aqui de um novo julgamento ou de estabelecimento de diálogo com o órgão julgador. E sempre explicitando todos esses pontos na forma de quesitos, né? É possível confirmar que a embargante apresentou a tese jurídica X na peça Y, né, quando disse tal coisa? Então, isso é uma espécie de quesito, né? É possível confirmar que essa tese não foi analisada no acórdão do recurso ordinário? Analisando essa tese agora, é possível chegar à conclusão oposta, dando efeito modificativo, né? Então, essa seria a lógica do ED matador, e aqui também, na matéria jurídica, eu peço que sejam analisados esses fundamentos jurídicos e que se dê o efeito modificativo. Essa é a síntese do nosso ED matador, e eu espero de verdade que você aplique imediatamente esse conteúdo nos seus embargos de declaração e depois você me fale. Você vai ter muito mais chance de ter êxito, de ter o pronunciamento, pelo menos, ainda que não se dê o efeito modificativo, e vai reduzir drasticamente o risco de multa, porque o seu ED vai ser objetivo, vai ter uma finalidade, vai ser específico, vai ser convincente, claro, e clareza é o que mais facilita a compreensão do julgador e, em consequência, o seu êxito. Muito massa! E com isso nós vamos aqui terminando a aula 2. Eu gostaria que você comentasse aí no chat qual foi o principal conteúdo, qual foi a principal sacada que você recebeu aqui. Eu confesso a vocês, que teria dificuldade de apontar, porque a aula do Antônio Berto sobre RO foi massa, sobre sustentação oral foi massa, nós tivemos o ED matador, tivemos a exposição sobre memoriais e também sobre a resolução que começa a vigorar no dia 3 de fevereiro. Então coloque aí qual foi o principal conteúdo e que você vai aplicar imediatamente na sua advocacia. Com isso, eu te convido para que participe da aula 3, que é a aula Seja um Expert em Recurso de Revista Agora. É a aula que eu vou entregar tudo, eu vou entregar o conhecimento de muitos anos atuando no TST como juiz auxiliar e como professor de advogados, construindo conteúdos para facilitar, para simplificar a vida do advogado. E hoje eu tenho muito orgulho de ver que centenas de alunos meus estão voando na advocacia, inclusive no Supremo, no Tribunal Superior do Trabalho. Assim, eu te espero na nossa aula 3.